Opa, tudo bom, pessoal? Aqui é o Digão, né? Ou Igor Sabino. Eu sou desenhista, quadrinista e tô aqui para falar um pouquinho sobre o meu processo, né? Não só sobre o meu processo, mas sobre minha obra em si, que é o George Clyde. É um vídeo, né, especial para mim, porque é um vídeo onde eu vou falar sobre como que eu produzi esse quadrinho maravilhoso, assim, sem roteiro mesmo, né, só a partir das minhas lembranças maravilhosas. Enquanto isso, eu vou deixar uns time-lapses aí de algumas páginas passando, né, e conto um pouquinho do que eu sinto, do meu processo, não é? Então, tudo começou quando eu tinha 15 anos, né? Tava eu e um amigo meu na sala de aula e eu desenhei um moleque comendo um x-tudo. Aí ele vai morder o x-tudo e o hambúrguer cai do chão. Tipo, cai sabe quando você vai comer o hambúrguer, você pega o hambúrguer errado e o bife de hambúrguer sai da mão e pá. Aí meu amigo, ele olhou pra mim, o nome desse meu amigo é Gabriel, né? Ele olhou pra mim e falou: quem que é esse moleque aí? Aí eu não tinha ideia de qual nome que eu ia dar pro moleque, pá. Eu falei: esse aqui é o Jorge. Ele falou: putz, gostei do traço. Aí ele foi lá e desenhou o Clyde pra mim, entendeu? Então, o Clyde foi um personagem que nasceu de uma amizade, tá ligado? Ele é um personagem que tipo, tanto que o Clyde, porra, é o nome de um personagem mais gringo assim, pá, né? Já tem aí, sempre teve esse visual de ser o carinha da jaqueta. Os traços eram bem inspirados em Hora de Aventura, né? Mas depois disso a gente tentou carregar pra frente, tentou levar como uma história cristã, mais ou menos cristã, porque na época eu era meio crente, mas também era muito desviado. A gente tinha um grupo de pessoas que se chamava Memória de Elefante, né? Que a gente queria fazer quadrinhos, queria fazer animações, só que a gente era muito pobre e muito azarado, tá ligado? Então acabou que nunca foi pra frente, assim, né? Então todo mundo foi meio que seguindo os caminhos da vida deles, né? E eu fiquei aqui, continuando mantendo vivo o sonho de fazer George Clyde, né? Só que como George Clyde virou algo meu, assim, né? Eu comecei a criar um universo a partir daquilo, comecei a criar mais personagens envolvendo histórias, sabe? E é um quadrinho que ele parte, né, da adolescência, parte da necessidade de contar histórias malucas da adolescência. Tanto que seria uma coisa meio apenas um show. E ainda é um pouco apenas um show, né? Depois disso eu fui maturando essa ideia por muito tempo. Eu sempre quis fazer uma HQ só do George Clyde que fosse uma HQ para situar os personagens, né? Que aquele ali era o Jorge, aquele ali era o Clyde, eles são melhores amigos e eles vivem aventuras, né? Para depois disso trabalhar só com tirinha de situações aleatórias acontecendo com eles e pá. Só que foi escalando ao ponto de que, pô, dá pra fazer algo maior que isso aqui, tá ligado? Tipo, eu fui tendo mais ideia, eu fui tendo mais pensamento a partir do quadrinho. Ô gato, para de brincar com o tapete aí. Aí, me surgiu a ideia de fazer uma história linear mesmo, né? Uma história linear pra não só contar como que o Jorge e o Clyde viraram amigos e pá, mas também pra mostrar um pouco um pouco mais do cotidiano desses caras, né? Que eu acho que tirinha é um formato legal assim, só que eu não sei só que é uma coisa que eu não quis levar pra frente, sabe? Eu queria tirinhas virais pra Facebook, né? E acabou não rolando. Então eu fui maturando essa ideia de 2015 até 2021
porque, né, eu não tinha, como eu posso dizer, eu sentia que eu não tinha capacidade de fazer, até no momento que eu virei e falei, não, vou fazer, foda-se se eu sei fazer ou não, tá ligado? Vou fazer na marra. Fiz na marra. Tudo errado, tá ligado? Porque fatos interessantes sobre minha vida, eu faço artes visuais na UFMG, esse é meu último período, e quando eu entrei na faculdade, tinha como escolher habilitações, né? Eu fui para habilitação do desenho, só que eu queria fazer quadrinho. Eu devia ter ido para habilitação de gráficas, porque eu sou burro, entende? Eu devia ter ido para habilitação de gráficas. Mas eu pensei, eu desenho, eu quero fazer um trem que desenha, tá ligado? Só que a habilitação de desenho é tão livre que não me ajudou em nada com relação ao que eu queria de fato, tá ligado? Claro que eu desenhei melhor, aprendi muita coisa, aprendi técnica, aprendi muito sobre o que é o desenhar em si, sabe? Mas para quadrinho não serve. Voltando aqui ao que importa, eu fiz e eu continuei por cerca de 4 anos fazendo o George Clyde, de 2021 até 2025. E em 2025, né, esse ano maravilhoso aqui, eu cheguei ao capítulo 10, né? E eu não contei nada do que é a história de George Clyde, né? É basicamente sobre 2 garotos que eles estão no ensino fundamental / médio, né? E eles são melhores amigos. E é um bromance, sabe? Os moleques são tão amigos que todo mundo acha que eles são gays. Assim. Tipo, não que isso seja ofensivo, todo mundo achar que eles são gays. Eu adoro quando o pessoal shippa os dois. Pá, eu acho muito fofo quando acontece isso, né? Tanto que eu já recebi várias fanarts assim. As pessoas olham e falam, eu quero que eles fiquem juntos e pá, sabe? E tipo assim, justo, eu acho maravilhoso, tá ligado? E eu nunca vou revelar se eles vão ficar juntos ou não, a não ser no final da história. Mas é interessante, sabe? A ideia deles formarem grupos de amigos, deles terem esses pequenos problemas de adolescente que quando você cresce eles não significam nada, sabe? Porque muito do que eu trabalho no meu quadrinho é a nostalgia, né? Se um cara que é da minha idade lê George Clyde, pá, ele vai sentir alguma coisa relacionada ao passado dele, sabe? A maioria das pessoas me viram e falam, lembram de momentos, mesmo estando na escola, lembram de momentos que estão na escola, sabe? Por isso que eu tentei dar esse tom meio anacrônico pro quadrinho, esse tom de que não dá pra saber em que época tá se passando, sabe? Porque eu quero que seja uma puberdade universal. Então, ao mesmo tempo que tem fliperama e TV de tubo e bar velho, também tem celulares novos, videogames novos, sabe? Eu posso colocar eles no show de uma banda que já acabou há muito tempo, ao mesmo tempo que eu posso colocar eles para ouvir uma música que é muito nova. Então, né, eu sempre vou manter os personagens desse limbo de atemporalidade, né? E falando mais sobre o processo, né? Quando eu comecei o quadrinho, assim, eu fiz uma série de storyboards. Eu fiz vários caderninhos desenhando à mão, fiz vários testes, né? E depois o programa que eu utilizei para fazer os 4 primeiros capítulos foi o Medibang Paint. Até que em meados de 2022 eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde e comprei um iPad, né? Quando eu comprei esse iPad, aí
Meu traço começou a melhorar significativamente, não por causa do iPad em si, mas também ajudou bastante, né? E meu desenho ele foi melhorando, porque George Clyde sempre foi uma coisa muito experimental, sempre foi uma coisa muito de tentar ver, tentar me encontrar nessa mídia quadrinha, sabe? Então eu ia aprendendo coisas, ia estudando, e agora eu tô numa situação em que eu consigo fazer bem melhor, né, ao ponto de estar retrabalhando, né. Eu pretendo retrabalhar os 4 primeiros capítulos, talvez até o capítulo 5, né, porque eu não tinha certas noções de espaço, de diagramação, o texto, a tipografia do texto era uma merda, porque começou com uma fonte e terminou com outra fonte. Trabalhar mais com onomatopeias, com retículas, né? Tanto que nos primeiros quadrinhos eu tinha um medo absurdo de soltar o desenho do rascunho, né? Tanto que se for pegar as primeiras páginas e comparar com as novas, os rascunhos eles estão ali. Eu deixava os rascunhos em opacidade baixa só para eu não sentir que meu desenho está muito vazio, sabe? Mas eu sempre pensei no meu desenho como algo funcional, assim, sabe? Eu quero que funcione, eu quero que seja bem legível e fácil para as pessoas entenderem. E eu quero que os diálogos sejam naturais, sabe? Muita gente fala dos palavrões, que tem muito palavrão. Sim, tem muito palavrão mesmo, sabe? E George Clyde não é uma história para criança, sabe? Não é uma história para criança, é uma história para adolescente mesmo, 14, 15 anos. Para adulto também, sabe? Porque comunica diretamente com essas pessoas, sabe? Só que tem aquela coisa, né? Ao mesmo tempo que eu quero falar de puberdade e adolescência, eu não quero falar como se fosse só um momento de vergonhas extremas. Nossa senhora, o que mais me irrita aqui, ó, minha review rápida de Big Mouth, é essa necessidade que Big Mouth tem de escrotizar essa fase da vida. Tipo, a gente saca que ela é escrota, mas ela não é só escrota, tá ligado? Tipo assim, é uma escrotização, mas é uma escrotização moralista, tá ligado? Tipo, eu não quero que as pessoas vejam uma história sobre um momento da vida delas, um momento que todo mundo já viveu, e pense, que nojo, não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu namorei aquele cara. Não, tá ligado? Tipo, nem tudo tem que ter esse viés de constrangimento quando é relacionado à juventude também, sabe? Porque às vezes você vira adulto e você ainda passa por constrangimentos horríveis. Não é certo essa visão, essa visão bem, sabe, bem como eu posso dizer, essa visão ruim, né? Essa visão suja, essa visão de nunca mais eu voltaria. Cara, pelo amor de Deus, você paga boleto hoje em dia. É claro que você voltaria a não pagar boleto. Tá ligado? Mas é isso, esse é meu quadrinho. Eu não contei nada da história em si, porque eu quero que vocês leiam, né? Eu vou deixar os links na descrição, na descrição, e minhas redes sociais pra vocês ir lá, falar que gostou, ou me mandar tomar no cu também, vocês estão no direito.